Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês mais um react aqui no canal. E o react de hoje vai ser sobre o relatório de gestão do GGRC, Fundo de Logística. Então, se você é novo no canal, já chega deixando seu like, se inscreve aí no canal e vamos reagir ao vídeo da gestão do GGRC desse relatório gerencial desse mês. Ok, pessoal? Vamos lá para o vídeo. Então, pessoal, já chega se inscrevendo, ativa aí o sininho das notificações, já deixa aí o like e vamos assistir. Um relatório de... Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um relatório de gestão do GGS11, relatório especial esse, Diego, de comemoração, celebração de um mês que a gente atingiu várias metas históricas e camiseta nova, né? 10ª emissão, número de cotistas, patrimônio. Batemos vários recordes aqui, camiseta nova, o fundo agora top 5 entre os maiores do seu segmento, top 10 de FIIs listados. Eu ganhei a aposta, mais de 200 mil investidores, né? A gente já vai falar sobre isso. Mais de 2 bi de patrimônio líquido. E para comemorar, o que nós vamos fazer já, Diego? Vamos dar uma camiseta dessa, né, cara? Vamos guardar essa pra gente. Vamos lá, então. Ó, os 5 primeiros que comentar aqui o vídeo, Pedro, não vai ser nem sorteio. A gente vai ganhar direto. Os 5 primeiros o RI vai pegar. E a gente tem 2 versões aqui, em algodão e de dry fit de corrida, né? Vocês viram que a camiseta deve ficar mais bonita aqui, então. Bom, vamos dar a opção. Pode escolher, cotista. Quem for os 5 primeiros, coloca lá se quer de algodão, dry fit, e o RI vai mandar para vocês. Tá bom? Bora lá? Bora. Que massa, hein? 200 Assim, mil a inscritos. página inicial aqui já está muito mais bonita, mostrando aqui que a gente já ultrapassou, né, os 2 bi de longe, Diego. Estamos já em 2,4 bi de patrimônio líquido, mais de 2 bi e 100 de valor de mercado da cota, volume mensal extraordinário. Extraordinário. Né, crescemos 70% do volume mensal do fundo, 172 milhões negociados no mês, uma marca, várias marcas históricas aqui, né? Volume, recorde, patrimônio, recorde, número de cotistas, passamos de longe dos 200 mil, né? Chegando em 210 quase aqui. Daqui a pouco vamos ter que fazer evento para os 300, né? A gente sempre mira um pouquinho ali na frente. Vai ser a meta do que vem. Exato. E esse patrimônio é para ninguém botar defeito, né? Não fala, pô, fica ali nos 2 e pouquinho, não. Aqui já passamos de longe 2 bi. E uma coisa importante, né? A gente comentou no último relatório que o valor patrimonial do fundo tinha caído um pouquinho, né? É normal a carteira ficar um pouco confusa quando está passando por emissão, que entra ativo, não está no valor correto ainda, está consolidando, né, os ativos da carteira, e agora ela voltou para a cota patrimonial que estava antes da oferta, né? Próximo ali 11 e 20 alguma coisa, tá? Então, valor patrimonial 11,24, valor de mercado por volta de 10, fundo continua descontado, dando oportunidade aqui para o cotista ainda entrar um preço atraente, né? E pelo que a gente vem acompanhando, ele tem entrado, né, Pedro? Ó, subiu o número de cotistas, volume. Foto aqui da B3, então a gente tocou o sino, comecinho agora de novembro, para celebrar esse marco histórico, encerramento da 10ª emissão de cotas. Número atrás de número aqui, né? Eu quero falar um pouquinho como foi? Ó, ranking de FIIs logístico industrial. Entramos no top 5, Pedro. Top 5, sendo que assim, só para citar alguns nomes, né, a gente tá, é um orgulho fazer parte dessa lista, porque a gente está falando de HGLG, BTLG, XPLG, Bresco, e somos nós, né? São 5, tem outros fundos aí relevantes, mas eu acho que dos top 5, se eu não estiver enganado, são esses, sendo que quando se fala em volume e número de cotistas, a gente já tá até mais para cima ali no ranking, né? Primeira divisão total agora, hein, Pedro? Total, estamos na, como chama? Na Champions. Na Champions, isso aí. Top 10, ranking de FIIs de tijolo, o GGRC chegou, então é um orgulho também. As Agros são uma das poucas gestoras independentes, né? Então a gente vê muitos bancos, corretoras ligados aí a grandes grupos, e a gente é uma gestora independente, uma das poucas a figurar entre os maiores. Crescemos, como já falamos, o patrimônio líquido, o número de cotistas, e a emissão foi um sucesso. Né? Sucesso, Pedro. E a Sabeli? Agora, também já estamos ali batendo... Daqui a pouco 1 bi de metros quadrados ali, cara. 1 milhão de metros quadrados. Então, assim, o número de inquilinos cresceu, 1 milhão. Número de ativos chegando em 40 também, né? Então, assim, grandes marcas alcançadas. Fomos na B3, tocamos o sino, né? Celebramos em nome aí de todos os cotistas. E a gente queria agradecer aí a vocês, né, que fazem parte aqui dessa história, né? Essa história aqui não seria possível sem a participação de todos vocês. Então, a gente se sente aí muito honrado. E a responsabilidade aumenta agora, né, Diego? Muito. Pedro, são mais de 208 mil CPFs confiando o dinheiro deles, das famílias, aqui com a gente. Né? Mais responsabilidade. Então, cada vez mais vamos trazer transparência, para cada vez mais participar e poder que esse cotista também fique próximo, né? Esse é o nosso objetivo, a gente está aqui para isso, todo mês aqui, batendo esse bate-papo aqui com o cotista. Importante colocar, né, que esse bate-papo, Diego, a gente viu, vamos falar do assunto que ficou um pouco polêmico no mês, aquisição do ativo de Seropédica. Né? Será que a gente comenta nesse ou a gente aguarda para o próximo? Vamos falar desse. Vamos falar mesmo. Em vídeos e matérias aqui, a gente colocou alguns vídeos e matérias do mês, né, que foram os destaques aí do fundo, da gestora, da nossa estratégia, e também notícias. A gente saiu nos principais veículos aí de comunicação, de finanças, valor econômico, seu dinheiro, e teve várias outras matérias, tá? Que ia encher muita página aqui, então a gente reduziu, colocou só as principais, mas eu vi que teve um assunto polêmico. A aquisição de Seropédica, teve um influenciador
falando que foi muito ruim, outro falando que foi talvez das melhores aquisições dos últimos tempos, e a gente vai provar aqui que foi o quê? Uma aquisição, acho que boa para o portfólio, né, Diego? Como as que a gente vem fazendo nos últimos tempos, né? Boa, estratégica, e não precisa comprar só ativo na Faria Lima para fazer bom negócio, né, Pedro? Eu acho que assim, bom, primeiro, quem assiste o vídeo aqui consegue ter uma informação, acho que beber da fonte, né? Porque ler um fato relevante, colocar no Google lá onde está o ativo, analisar um relatório de mercado genérico, acho que não diz muito sobre eventualmente o ativo adquirido, né? Então, assim, por exemplo, quando a gente recebeu essa oportunidade, né? A gente também, obviamente, a gente trabalha com isso todo dia, né? A gente olha diversos ativos, né? Eventualmente, você recebe um ativo, uma localização mais próxima aqui do raio 30, 60 de São Paulo, que são ativos Perfeito. mais procurados, né? E geralmente quando vem uma oferta dessa, Diego, a gente fala, pô, será que é bom? Mas o que a gente pode falar é que assim, estivemos lá, eu, Diego, e o micro, né? Que o macro é você olhar o estado, a região, como é que está bacana, só que a gente olha isso, né? Mas o micro, quer dizer, como o ativo está, nos surpreendeu muito positivamente, né, Diego? Qualidade do ativo, super importante. Acesso. E a micro-região ali, Pedro, porque esse é um ativo que ele não vai atender só o centro do Rio de Janeiro. E ele dá apoio a uma região ali que está muito próxima, que talvez passou despercebida aqui pela turma, que está atendendo um dos principais portos do Brasil. Só ia pedir para segura um pouquinho, Diego. Daqui a pouco a gente vai falar, porque vamos. Ô, pessoal, só para lembrar aí, uma grande marca aí atingida pelo GGRC, né? Mais de 200 mil cotistas. Agora, a gestão do fundo está de parabéns aí, sempre bem ativa no mercado. Parabéns aí para o Pedro, para o Diego. E mais de 40 imóveis agora no portfólio do fundo. Então, tá de parabéns aí às Águas, toda a gestão do fundo aí. Vamos acompanhar, porque como é um vídeo comemorativo, né? Então, todo mês a gente traz aqui, eu faço a leitura aqui dos relatórios. Então, hoje eu decidi fazer de uma forma diferente aí, trazer para vocês o React. Então, vamos acompanhar aí. Valeu? Na expectativa aqui. Comentários iniciais. Só, a gente já falou do número de cotistas, mas, por fim, só ressaltar que, assim, em outubro, teve o ingresso de mais de 12 mil cotistas no mês. Tá? Até onde a gente tem informação, é claro que alguns fundos ainda não divulgaram o crescimento da base. Tá? Foi o maior ganho de cotistas durante o mês de outubro, né, dentro dos grandes fundos. Né? Então, 12 mil cotistas é muita coisa. Não, sensacional. Então, de novo, é um fator aí que a gente agradece a vocês aí que acompanham a gente. Muito legal. Liquidez também cresceu 70%, como a gente já falou, né? Outro fator importante aí. E importante destacar, Pedro, o seguinte, sempre tem aquela preocupação de, pô, beleza, cresce a liquidez, mas a cota tem variado significativamente? A cota ficou igual, né? Estável. Então, com esse volume gigante, a cota se manteve estável, que para um cenário como o que a gente está tendo hoje, é bom, né? A cota não tem muita volatilidade. Bom, cenário internacional e local, né? Então, um resumo geral, assim, as notícias lá de fora têm ajudado, né? Então, cenário internacional, a gente viu aqui que em outubro, Estados Unidos, China avançaram em acordo aí para redução de tarifas, o Fed continuou, deu sequência ao ciclo de flexibilização monetária, com um novo corte da taxa básica de juros. Aqui no Brasil, notícia não muito boa, né? Quer dizer, depende do ponto de vista, né? Derrubaram a MP lá que previa elevação de tributos e sobre aplicações e apostas. Por um lado, isso alivia um pouco, né? Quem estava aí, inclusive a gente aqui do segmento de fundos imobiliários, financeiro, um pouco preocupado com isso. Por outro, cria um pouco de dúvida aí sobre o que o governo vai fazer, que ele não quer gastar menos, né? Não está conseguindo arrecadar mais via essa MP, então tem a dúvida do fiscal, né? Preocupações aí sobre o fiscal, e o Copom fez o papel dele, manteve a Selic em 15% ao ano, uma postura mais cautelosa ainda e contracionista, né? Então, jogando água fria aí, quem estava esperando um início de corte, agora final do ano, isso aí já está praticamente descartado. Mesmo assim, o Bovespa subiu 2%, né? Mais que 2%, batendo recorde aí, quase aos 150 mil pontos, recorde histórico, que é impulsionado muito por esse cenário externo e pela retomada do fluxo, né? Esse diferencial aí de juros também tem ajudado, e fixo de lado, basicamente como o GG também acompanhou, mas no ano ele está ainda valorizando bem, aí, superior a 15% ao ano, né? Então esse é o panorama macro, e vamos falar agora do GGRC. Então, Diego, vamos para o fundo, vamos para o GGRC. Ainda não seropédico, vamos lá. Concluímos aí Renault, né? Então, finalmente, a aquisição do ativo de Renault, e a gente vai mostrar que ele passa a ser o principal ativo em percentual da receita, tá? Mas ele está muito próximo ali de Ambev, né? Com praticamente 11%, então a gente quase batendo os 10% que a gente quer, né? Que não seja a situação. Em breve, na próxima a gente chega lá. Mas foi integralmente realizado, via compensação de créditos. E baita ativo, né? A gente esteve lá também. Baita ativo, estamos ali já fazendo benfeitorias do imóvel, negociando com o Renault, novidades aí que a gente pode ter em breve, tá? Outra notícia positiva, PDD de Covolan. Para quem não sabe, Covolan, lá atrás, antes de entrar em recuperação judicial, ficaram aluguéis em aberto, né? E a auditoria tinha dado um PDD, quer dizer, colocou em provisão para devedores duvidosos, basicamente falando que você não vai receber esse dinheiro, então marcou lá mais de 4 milhões que a gente tem a receber, como a gente tem mais de 10 a receber ainda, né? E ela marcou que a chance de receber era pouco mais de 50%. Como eles já depositaram em juízo,
alguns valores, a gente está tentando levantar, né? Está numa conta lá separada, né, Pedro? Isso, a gente vai levantar em algum momento, porque está depositado, né? Então, a auditoria refazendo a análise, viu que já tinha sido depositado alguns valores e reduziu o PDD, falando, ó, a chance de recuperar agora aumentou, porque já tem dinheiro aqui para levantar, né? Então, isso, inclusive, ajudou a melhorar o valor patrimonial e diminuiu os passivos, tá? Bom, chegou onde você queria, Diego. Imóvel de Seropédica. Vamos falar ponto por ponto por que esse imóvel foi adquirido e por que a gente entende que pode ser uma grande oportunidade para o fundo, tanto em manter como ele está, quanto eventualmente desenvolver novas fases nele, né? Então vamos lá? Bom, acho que a gente pode iniciar a conversa sobre Seropédica falando que a gente se posiciona numa região em grande crescimento, né, onde está tendo um nível de investimento alto, tanto em duplicação da rodovia ali, a Dutra está sendo duplicada, viu, Pedro? A principal rodovia. Exato. Então tem uma importante via de ligação que está passando por um investimento grande, inclusive na frente do imóvel. Sim. Né? A gente pôde até acompanhar um pouco ali dessa obra, que o pessoal está pensando ali em relação à ligação com Minas Gerais e principalmente a ligação para o porto de Itaguaí. Que tem a ferrovia passando atrás do imóvel, né? Não, a gente consegue ver os trens de carga passando atrás do imóvel. Atrás do imóvel, né? Então, assim, muito estratégico. Muito estratégico. Se olhar no mapinha lá, até no Google, você vai conseguir ver a ferrovia, que é super importante. E acho que assim, Diego, só esclarecendo, né? Muita gente questionando o ABL do galpão, falando, pô, é 39 ou é 36? Porque você entra no site do desenvolvedor do ativo e vê que é 36, 37, e aqui tá 39. Por que 39? A gente comprou um galpão e ganhou um condomínio, pessoal. Então, tem a área do galpão, a BLD, né? E tem a área do condomínio já comum. Portaria, refeitório, cozinha, área de convívio, vestiário, enfim. E tem o mezanino do galpão também, que não está naquela área inicial, certo, Diego? Isso, perfeito. Então, assim, gente, é um baita condomínio, é uma baita estrutura que tem ali já preparado para o desenvolvimento imobiliário de outras naves. Quer dizer que a gente vai fazer isso hoje, amanhã, Pedro? Não, a gente não vai fazer um galpão especulativo nesse momento, numa região que tem uma certa vacância no Rio de Janeiro. Mas, obviamente, quando a gente olha o micro, que a gente falou, né? Então, quem são os inquilinos, como eles estão no imóvel, a gente fica animado, porque em visita lá tem foto, né? A gente vai colocar. Os inquilinos estão absolutamente lotados, né? Necessitando de área de crescimento. São grandes inquilinos, então, empresa Granado, aquela que todo mundo conhece de sabonete, né? Antiga, desde do Febo, aquele do vovô, né? Que usava. Espetacular, fizeram um baita investimento no imóvel. Baita investimento no imóvel. A gente tem também uma multinacional lá, EPL, que a gente ficou muito bem impressionado com o investimento feito na planta também. E temos também a Embeleze, né? Exatamente. De beleza. Então, acho que, enfim, três bons inquilinos e a gente consegue aí imaginar uma expansão para eles no futuro, mas não vai ser feito nada especulativo, né, Diego? Exatamente, Pedro. A ideia ali é estar posicionado, é ter um terreno já terraplanado, isso tem um valor muito grande, daqui a pouco a gente entra até no detalhe aqui dos números, né, do que a gente, qual foi a conta que a gestão fez, de forma óbvia, simplificada aqui para o cotista, não vamos entrar no detalhe de, poxa, as nossas viabilidades aqui, mas qual o racional, né, qual o racional aqui por trás, mas assim, você ter a possibilidade, e já está posicionado, no eventual demanda, poder atender de forma rápida, Pedro, aqui tem um parque logístico, pronto para ser desenvolvido. Não quer dizer que a gente vai começar hoje ou vai começar amanhã, vai depender um pouquinho aqui das demandas. Mas, eventual possibilidade de desenvolvimento BTS, poxa, estamos posicionados. Enquanto todo mundo vai gastar ali um ano e pouco aprovando o projeto, nosso projeto está aprovado e terraplanado, pronto para começar a obra. 6 meses está pronto. 6, 8 meses, 10 meses, é isso. Algo nesse sentido. Eventual expansão da malha ferroviária ali, necessidade de criação de retroporto, ou até mesmo de pulmões ali, para atender o porto, né? O porto, Pedro, de Itaguaí, cara, ele está próximo, ele está muito próximo do imóvel. Sim. Estamos falando ali de uma distância de 30 quilômetros aproximadamente, pessoal. Imagina se faz ou não sentido você ter um ativo próximo do porto. Quanto que não custa você deixar uma mercadoria parada no porto? Então você ter uma retroárea para receber esse tipo de mercadoria vale muito a pena. Quer dizer, tem uma série de potenciais inquilinos que podem desejar esse imóvel, independente aí se a região tem uma certa vacância ou não. Porque a gente está olhando micro, um condomínio com todas as condições de AAA, podendo ser construído muito rápido, né? Isso é importante. Eu acho que aqui, Diego, vamos pontuar algo que chama atenção, né? Os laudos independentes mostram que esse ativo vale 100 milhões, ele foi adquirido por 69 quase, né? Basicamente. Vamos arredondar. É isso. 68 milhões. Sendo que assim, quando você faz uma análise do que a gente está pagando pelo galpão em si, a gente fez essa avaliação aqui, pô, vamos dividir em partes. Então, pega só o terreno que já está aprovado, o que a área bruta desconsidera, marca zero, né? Perfeito. A gente avaliou em R$50, que é um valor abaixo do laudo aí no terreno. Para ser conservador. Hoje você já não compra mais terreno nesse preço. R$50, vamos pegar lá. Aplanado. Pega lá 350 mil metros, multiplica por R$50, tira do preço pago. Quer dizer, quando você pagou no galpão? Então a gente não pagou 68 milhões no galpão, não foi um cap de 9, como muitos falaram aí. Foi um cap de mais de 12 no galpão. A gente está pegando o valor total entre galpão e terreno, mas considerar só o valor do galpão, que é maior do que 12, né? A gente tem uma receita contratada nele e temos ainda um valor abaixo do mercado. Quer dizer, hoje está alugado por R$15 o galpão. A região, se olhar nos relatórios aí que o pessoal até usou em mídia aí, você vai ver 20, 21, mas a gente é mais conservador ainda. A gente pegou a micro-região, ali é 18, né, Diego? A média. Exato, porque esses relatórios, Pedro, a grande maioria, acaba contaminando um pouquinho, porque ele acaba utilizando regiões seropédica, queimada, até um pedaço ali de Santa Cruz, e dá essa contaminada. A gente foi mais conservador. Pedro, é importante falar desse valor. Antes de descontar o terreno, os 68 milhões, que fique claro para o pessoal, não dá o custo de construção desse ativo. Nunca. Não dá. Assim, quem entende de obra, quem
tem essa vivência de construção sabe aquilo que a gente está falando. É impossível. 40 mil metros de construção vai dar hoje aí... Pedro, se a gente fizesse a 2 mil reais metros, dava 80. Dava 80. Quer dizer, não chega nem perto da reposição, a gente está falando só de construção, né? Exatamente. Sem contar terreno. Então, assim, de fato, o laudo parece mais correto 100 milhões do que 68 milhões, né? Então, acho que a gente paga um preço muito oportunístico e com uma grande margem de segurança, independentemente da região, etc., porque a gente está confiante no micro, né? No local. Pessoal. E tem uma RMG ainda, Diego. Tem uma renda mínima. Além de tudo, tem RMG. Enfim, acho que a gente conseguiu cercar ali todas as preocupações. Pedro, para ter um ganho de médio e longo prazo, de fato, você precisa estudar e entender algumas regiões. Não dá para comprar só a região que está no hype agora, vamos dizer assim. Porque isso tem um preço. Você comprar hoje no raio 15 pagando gap de 7, 8, quanto tempo você não vai demorar para conseguir, de fato, ter esse ramp-up? Exato. Né? Só deixando claro, entender algumas regiões. Não dá para comprar só a região que está no hype agora, vamos dizer assim. Porque isso tem um preço. Você comprar hoje no raio 15 pagando gap de 7, 8, quanto tempo você não vai demorar para conseguir, de fato, ter esse ramp-up? Exato. Né? Só deixando claro, pessoal, 100 mil de RMG que está na última linha aí, é além dos 520, tá? 520 é a receita contratada dos inquilinos. Exato. 100 mil mensais durante 12 meses é um a mais que foi negociado com o vendedor em função de ter um terreno ainda ocioso, mas a gente entende que nesse prazo podemos eventualmente negociar uma expansão, mas ainda nada contratado. Bom, acho que os elementos são inúmeros aqui, né, Diego? Vamos olhar aqui o ativo, a localização. Então, aqui o pessoal consegue ver, né, que toda área comum está pronta. Quer dizer, para fazer uma nave nova, toda área comum está pronta. Não tem que ter nova portaria, tem que ter novas áreas de apoio, é construção do galpão. E isso ajuda no custo. O restaurante, né? A gente comeu lá no restaurante, no refeitório do condomínio, estava lotado. Né? Inclusive, a comida é boa. Então, assim, toda essa área comum já está pronta lá. Está pronta. Inclusive, aqui, ó, não só o cotista, mas o cotista também, o operador logístico que quer se instalar na região, conversa aqui com a gente. Acho que tem o potencial de ser rápido. Olha só o terreno, Pedro. Terraplanado, pronto. Pronto. Imagens internas aí do galpão também mostram que assim, os inquilinos estão ocupando com capacidade aí máxima do galpão. E esse piso, o que você me fala desse piso do galpão aí? Ele tá bonito. É epóxi? Eu nunca tinha visto. É uma pintura epóxi. Galpão epóxi. Que o pessoal da Granado fez. Cara, olha o nível de cuidado que o pessoal tem com o galpão. Todas as estanterias ali. Não tem tratamento de imagem aqui, tá, pessoal? São imagens ali de fato e tal. Tiramos o celular, inclusive. Exato. Então, assim, tá um espetáculo o imóvel. Ele bate de frente com qualquer AAA do Rio de Janeiro. Tá? Legal. Atende bem toda a linha de indústrias que tem da região, atende bem o porto, atende bem a malha e galpões que necessitam estar operando ali a malha ferroviária. Tá? Você achou que foi uma boa aquisição, Pedro? Sim, acho que tem vários elementos aí que comprovam isso, mas enfim, vamos deixar para o cotista dar a opinião dele aqui nos comentários do vídeo, né? Vamos falar agora de Santa Cruz, como é que tá a obra? Tá andando essa obra, hein? Nossa, Pedro. Foi um desafio aí a parte de terraplanagem, como a gente já falou. Agora que entrou de fato na parte de estrutura, cobertura, piso, o galpão deve ser concluído aí em mais 4, 5 meses, né, Diego? Mais ou menos isso. Porque pega, poxa, muito terraplanagem, teve um cuidado muito grande ali para não ter nenhum tipo de problema de recalque, nem nada disso. Tá? Então a consultora veio tomando ali todos os cuidados. Eu acho que, Pedro, mais um mês e pouquinho, a gente já vai ver uma diferença grande aqui, tanto em cobertura de mais um módulo, né? E toda a parte de pavimentação. A ideia era até final do ano estar 100% coberto, até para fugir das chuvas, né? Mais pesado de chuva. E poder fazer o trabalho de dentro, de piso, instalações, etc. Perguntas e respostas. A primeira, então, já que você gostou de falar de Seropédica, é para você, Diego. O ativo de Seropédica tem potencial de expansão relevante, né? Há previsão de desenvolvimento dos novos módulos ou isso depende da demanda futura dos locatários? Boa, Pedro. Bom, é um ativo aí que foi adquirido com geração imediata de renda. Né? E esse complemento de obra, essa expansão, esse desenvolvimento complementar vai depender ali de alguns fatores, como demanda, né? Então, se alguém demandar algum build-to-suit, por exemplo, a gente consegue sim ir lá desenvolver. Ou o locatário atual. Isso, exatamente. Ou até mesmo o locatário atual. Pô, ficou pequeno aqui onde eu estou ocupando, poxa, vamos desenvolver mais algum módulo, ou mais alguns módulos. O bom de trabalhar com construção modular é que você consegue trabalhar diferentes níveis ali de módulos, né, Pedro? Você não precisa sair desenvolvendo 100, 200 mil metros quadrados de uma vez. Você consegue fazer 10, consegue fazer 15. Então, e dado a forma como está o terreno hoje, isso possibilita ser rápido e ter um custo ali um pouco menor do que você teria ainda se você estivesse comprando um terreno, fosse aprovar projeto, desenvolver e entregar lá para o cliente. Claro. Mas claro que a gente também vai olhar o nível de vacância e a oferta na região, porque o micro é importante, o macro também, né? E aí a gente toma a decisão de desenvolver ou não. Boa. A 2 vai para você então, Pedro. A gestão considera realizar reciclagem de ativos maduros como forma de otimizar o portfólio e reforçar a rentabilidade a longo prazo? Bom, a gente sempre considera reciclagem de portfólio, a gente analisa constantemente, né, como estão os ativos do fundo, quais aqueles que a gente tem mais oportunidade para realizar o desinvestimento, e acho que assim, é seletivo, então a gente vem avaliando aí, né, dentre os ativos do fundo, quais são aqueles que a gente deve fazer um desinvestimento, né, eventuais desinvestimentos são pontuais e estratégicos, porque assim, nosso objetivo não é vender 100% do portfólio, mas dentro do portfólio pegar um ou outro ativo que tem ali um potencial ganho, ou já não é mais um ativo estratégico para o fundo, porque seja porque ele ficou pequeno, porque ele é mais antigo, porque a região não está mais no nosso raio de interesse, e a gente vai fazer isso com o que tiver um maior potencial de ganho e alinhado, obviamente, à nossa visão de longo prazo para o portfólio do GGS11. Bom, pergunta 3,
como a gestão enxerga esse aumento na base de cotistas, e que aumento que a gente teve, né? E quais iniciativas estão sendo implementadas para fortalecer a relação e a comunicação com os investidores, além do que a gente já vem fazendo. Então, É isso aí. Pedro, foi e está sendo um grande marco aqui, tanto para o fundo quanto para a gente, esse elevado número de cotistas. E para a gente tem muito orgulho e sente cada vez mais um nível de responsabilidade em trazer cada vez mais transparência para o cotista, tá perto, ou seja, a gente está cada vez mais participando de eventos aqui onde os cotistas consigam também participar, possam tirar dúvidas, e esse bate-papo que a gente faz aqui a nível de relatório, cada vez mais trazer o cotista, quem sabe um evento futuro ali, onde a gente consiga ter um bate-papo mais próximo, né? vou pensar nesse evento aí, né? De fazer um evento grande para todos os cotistas, né? Para a gente poder, eventualmente, ter um auditório aí cheio, né? Para ter esse contato aí. O RI já anotou essa dica aqui. Numa dessas, aí sim, a gente leva Google Maps e tal, abre lá bonitinho alguns ativos e consegue mostrar pro pessoal. Legal. Boa. Bom, a 4 então vai para você, Pedro. De que forma a 10ª emissão de cotas reforça a estrutura de capital do fundo e quais os próximos passos em relação à alocação desses recursos? Bom, primeiro, assim, como a gente já falou, a 10ª emissão de cotas, né, representa um marco, um novo ciclo, né, de expansão do GGS11, colocando ele entre os maiores FIIs aí, não só do seu segmento, como do mercado todo, né? E o nosso foco atualmente está na integração desses novos ativos aqui ao portfólio do fundo, né? E também essa consolidação dos resultados com essa base de cotistas ainda maior, né? Então a gente tem que consolidar tudo isso. O foco atual é justamente organizar o fundo pós-emissão, né? E uma coisa importante, né? Falou de estrutura de capital aqui, digo, nenhum ativo que a gente adquiriu veio com alavancagem. O que isso quer dizer? Que a relação entre passivos e ativos do fundo caiu bem, né? Caiu assim, por volta de 16, a gente já está em cerca de 12. Quer dizer, não dá 12 ainda, né? Não dá nem 12. O índice de alavancagem, que costuma ser medido entre passivos e ativos, veio para menos de 12, né? Então isso reforça a solidez financeira e a resiliência dessa nova estrutura de capital pós-emissão. Eu acho que o resultado aqui do fundo de outubro, né, vai mudar, porque como a gente falou, a gente está absorvendo aí, consolidando, absorvendo novos ativos, novas receitas e também novos cotistas, né? Então vai mudar também o número de cotistas. Acho que aí vai ser interessante a gente ver o resultado de novembro aí, que muita coisa vai ser alterada. O que a gente não espera alterar é o yield do fundo, né? Que ele continue com esse spread interessante aí, tanto sobre os pares quanto em relação a B, né? Estamos ali, acho que lambendo o CDI, mas vamos para cima agora, né? Então, o líquido, viu, pessoal? Porque assim, o pessoal faz a conta errada ali, porque considera às vezes em cima do bruto, mas não leva em conta que tem uma série de impostos, né, que a hora que você compara com o FII não tem. Tem que ser banana com banana, então a gente está batendo historicamente CDI, IFIX e IPCA, um dos poucos fundos do mercado com tamanho, né, com robustez. Que continua batendo, né? Com esse resultado, pessoal. Então, motivo aí também de orgulho. Bom, a liquidez, como a gente já falou, foi lá para cima. Assim, de longe, o maior resultado mensal da história do fundo em termos de liquidez, né? Vai ser difícil ultrapassar essa liquidez. O balanço mudou bem, então a gente consolida aqui tanto os ativos, os passivos que não mudaram, né? Então, consolida só os ativos, não tantos ativos, né? Porque, de fato, os passivos continuam iguais, né? A não ser uma pequena alteração ali, na verdade, cometi um erro, uma pequena alteração, porque como a gente comprou um ativo com 2 parcelas pequenas em cash, né? Aumentou um pouquinho essa obrigação, mas nada muito relevante. E a gente vai ver que o cronograma de amortização para o ano que vem, para o próximo, tá bem tranquilo, tá? PL de 2,4 bi, então, como a gente já falou, o fundo ultrapassou essa marca. Aqui o cronograma não se alterou, porque como a gente não mexeu em alavancagem, ele continuou o mesmo, crescemos a base de ativos e mantivemos o passivo, né? Aqui ficou legal, Diego. Fala um pouquinho aí. Olha como mudou, né, Pedro? A gente já vinha falando, né? Exato. O outubro ali, pessoal, ele ainda não está com o Renault, porque ele entra agora, vamos dizer assim, na virada outubro-novembro, tá? Mas olha só a projeção anual aqui, como que a Renault já entra diluindo todas as demais receitas, né? Então, Ambev, que antes estava próximo dos seus 13,5, cai para 11,5 aqui praticamente, Pedro. E Americanas? Já está quase nos 10, né? Então, a nossa meta, pessoal, era... Americanas chegou a ser 22% do portfólio, né? Quando teve toda aquela questão lá do estresse na empresa. Ela era 22,5%, se não me engano, do fundo. Hoje diluímos para 10%. Né? Ambev, a gente também estava ali em 14%, veio para 11% alguma coisa. Renault. E não é um único ativo, né, Pedro? Sempre é bom ressaltar para o pessoal, porque não é um único 4 ativos. E Renault, pessoal, passa a ser o inquilino, a maior participação do fundo. Lembrando que Renault é a maior empresa multinacional instalada no estado do Paraná. Você vê a importância da empresa. Enfim, ela vem anunciando aí novos investimentos em carro elétrico, parceria com chineses. Então tem aí uma avenida de crescimento aí que a gente pode se beneficiar. Acho que melhora bem então a diversificação do fundo, super importante isso. Estamos aí buscando desinvestimentos, como a gente já falou anteriormente. Acho que agora tem um trabalho aí de né, compra aqui, vende ali, de ajuste no portfólio. O portfólio ficou grande, né? Então estamos com 37 ativos em quase a região quase todas as regiões do país, menos norte ainda. E a gente passa a ter uma concentração maior em logístico, lembrando que todos os ativos da emissão que a gente adquiriu foram logísticos, né, Diego? Sim. Então é importante isso, 100%. Vacância física, apenas um imóvel, né, que representa 4% aí do portfólio. E acho que de resto, nenhuma grande mudança, Diego. Só o portfólio agora que atualizou. Que cresceu aqui. Cresceu, então a gente passa a ter mais ativos aqui, mais imagens. Legal isso. Temos aqui já os novos ativos, Renault, Celpédica. Vamos ter mais relatório de acompanhamento, que entram mais imóveis aqui. Daqui a pouco vai ter relatório aqui para o pessoal. Que legal. Olha, daqui a pouco não cabe mais aqui. Não cabe, Pedro. A gente vai ter que mudar essa... Legal. Bacana.
Bom, é isso, né? É isso, pessoal. Só agradecer mais uma vez pela confiança, por estar junto aqui com a gente. Se ainda não é inscrito, se inscreve para não ficar de fora aqui desse bate-papo. E surgindo os eventos, as coisas aqui, se inscreve porque, pô, você vai ser o primeiro aqui a saber. O pessoal já está acompanhando, a gente bateu outro recorde em outubro, a gente bateu 135 mil views aqui no vídeo do YouTube, Diego. Então, Você mais um virou recorde. youtuber, cara. Você. Muito É isso aí, pessoal. Esse foi o relatório gerencial aí do GGRC do mês de outubro, no formato diferente aí, né? Todo mês a gente traz aqui a leitura do relatório gerencial. Dessa vez eu resolvi trazer o react do vídeo aí da gestão. O Pedro e o Diego aí estão de parabéns, toda a gestão aí do GGRC, uma gestão super ativa aí no mercado, né? O fundo atingindo novas marcas aí, né? Mais de 200 mil cotistas, o número de imóveis do fundo agora aumentou também para mais de 40 imóveis, conseguindo reduzir a alavancagem, né? Como ele citou ali, agora para menos de 12% de alavancagem. Então, a gente pôde ver aí bastante novidade aí nesse relatório, né? A questão da a diminuição do percentual do patrimônio líquido do fundo em relação a Americanas, né, que agora está em 10%. Há um tempo atrás aí era um ponto de observação do fundo, né, que tinha um percentual alto, né? A gente sabe aí tudo que passou a Americanas, né, a- o risco que atrelava ao fundo, né? O risco desse inquilino. Agora a gestão aí conseguindo reduzir a exposição do fundo a esse inquilino para 10%. Então, tá de parabéns aí às Agros, tá de parabéns aí toda a gestão. E se você chegou até aqui, se inscreve aí no canal, deixa o seu like. Eu espero que você tenha gostado do novo formato aí do conteúdo. E a gente se vê numa próxima aí, pessoal. Forte abraço.